A paz do Senhor, amém. Bom, hoje eu vim contar um testemunho meu, que espero que seja exemplo para muitas pessoas que estejam escutando. Eu entrei na Umbanda por uma intenção só, porque na minha vida nada dava certo. Tinha perdido tudo, todos, principalmente meu ex-marido, e eu queria que ele voltasse para mim. E estava vendo que eu na igreja não estava adiantando. Parecia que as tribulações estavam pior, cada vez pior. Tudo que eu fazia, nada estava bom, eu na igreja. E na minha mente era aquilo. Entra para um terreiro que vai dar tudo certo. E ali eu larguei a igreja, comecei a frequentar uma casa de Umbanda, na onde que tava tudo fluindo, na minha mente, né? Tava tudo fluindo. Ele não tinha voltado, mas a gente conversava normalmente, nós se via normalmente, então pra mim tava bom. Mas sabe aquela vontade de você querer ir para a igreja, aquele desejo dentro de você de falando assim, vai para a igreja, ore a Deus, agradece a Deus. Mas só que meu orgulho não deixava. Teve uma época que eu não queria nem passar nem rua que tinha igreja, porque minha vontade era de entrar, adorar a Deus, a gritar, clamar, cantar. Eu passava na rua com meus paramentos da Umbanda. Os crentes me via e falavam assim, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E ali eu pensava que Deus tenha misericórdia deles. Porque não é porque eu escolhi uma religião que não seja igual às suas, vocês têm o direito de me apedrejar ou me criticar. Cada pessoa escolhe sua religião, onde se sente bem, onde se sente melhor. Não é porque não é a sua religião que você tem o direito de fazer isso com as pessoas. E eu prometi para mim mesmo que se um dia eu voltasse para a igreja, adorasse a Deus, o meu Pai, eu não fazeria isso. E com o passar do tempo, eu fui vendo que dentro da Umbanda eu já não estava mais feliz. Eu não tinha aquele apego que eu tinha pela igreja. De escutar um louvor, de escutar um testemunho. Sim, óbvio, poderia ter saído, ter procurado a igreja, com certeza poderia ter feito isso, mas como eu falei, meu orgulho era mais. Mas Deus foi moldando o meu coração, Deus foi moldando meus pensamentos. E se fosse para o meu ex-marido voltar para mim, ele iria voltar. Não precisava eu entrar em um terreiro para fazer ele voltar para mim. Minha vontade era de fazer um monte de trabalho para ele voltar para mim, porque eu já estava ficando uma mulher obsessiva, obcecada por ele. Eu só tinha olhos por ele. O meu mundo só vivia para ele. Eu perdi vários tipos de coisas na minha vida boa por causa dele. De pensar só nele, de querer só ele. E um certo dia eu sentei e eu pensei, meu Deus, será que isso é amor? Ou será que isso é não aceitar que ele terminou comigo? E se fosse eu? Se fosse eu, terminaria com ele. Será que eu estaria assim? E aquilo eu fiquei me perguntando dentro de mim. E nunca tinha uma resposta para aquilo. E na onde que eu estava mexendo no YouTube, eu escutei um louvor. E aquele louvor me tocou. E era aquele louvor
Não despreza a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. E aquilo me tocou. Meus irmãos, vocês não sabem quanto me tocou. E eu falei para mim mesmo: Deus, eu vou voltar para a casa do Senhor. Eu vou sentir a presença do Senhor novamente. Que o Senhor me perdoe por todos os meus pecados, pelas minhas falhas. E depois eu fiquei pensando: será que Deus vai me aceitar de volta? Sendo que eu duvidei da palavra dele. O que Deus promete, ele é fiel para cumprir. Mas eu estava duvidando. Porque o meu mal era de querer da noite pro dia, do dia pra noite. O meu mal foi achar: tá bom, ele não tá comigo, mas também não vai estar com ninguém. Esse foi meu mal. Mas Deus prometeu pra mim que tudo iria se resolver. E eu tinha duas escolhas, basta eu ter escolhido a escolha certa. E eu não escolhi a escolha certa. Por achar que Deus tinha esquecido de mim. Ter esquecido do que Ele me prometeu. E aquele louvor ficou dentro de mim, na minha mente. E chegou um dia que eu mandei esse louvor para ele. Mandei o louvor para ele e falei: nossa, escuta esse louvor, que esse louvor é tão lindo. E é nosso. Não sei se ele escutou. Passou um tempo. Eu voltei para a igreja de volta. Se eu fiquei 3 meses dentro da igreja, foi muito. O inimigo, ele usa as pessoas que vai te afetar. O inimigo, ele usa as pessoas que ele sabe que se ele mexer ali, vai afetar você. E foi o que aconteceu. O inimigo, ele sabia que mexer com gente dentro da minha casa não iria me afetar como mais do que mexesse com meu ex-marido. E ali começou as brigas, o desacordo, raiva, mágoa, angústia, ódio. Nada que um pro outro fazer estava bom. As agressões, os erros de se comunicar, porque tudo vai na base da comunicação. E gente da minha casa estava virando a cara pra mim por conta dele. E gente da casa dele estava virando a cara pra ele por conta de mim. Eu fiquei uma mulher tão doida, tão usada por um inimigo, que eu tentei matar ele dentro da casa dele. Eu não vou tacar a culpa só nele, porque ele também não é o culpado de tudo. Tem culpa minha, tem culpa dele. Até mesmo falta de fé de mim. E eu fiquei 3 meses dentro da igreja adorando ao Senhor. E quando isso aconteceu, eu desisti de novo de ir para a casa do Senhor e procurar a palavra dele. Passou esses 3 meses. Eu esperei mais 1 mês para mim entrar na Ubanda de novo. Eu entrei na Ubanda e pensei: agora eu vou ficar. Pode tocar no meu coração, pode fazer o que for. Se ele vir, bem. Se ele não vir, bem também. Se ele não vir, vai ser atrás de macumba. Vai ser atrás de amarração.
ele escolhe. Mas sabe, a vontade não faltava de fazer. Mas toda hora que chegava na hora de eu fazer, alguma coisa tocava no meu coração, glória a Deus, para eu não fazer. E eu escutei uma palavra no dia que eu iria fazer para ele. Será que sua vida vai ser tão feliz assim? Você ficando com uma pessoa, você sabendo que você fez alguma coisa para ela? E ali eu desisti de fazer. Ninguém entendeu nada. Já estava tudo pronto para fazer. E ninguém entendeu nada. Nem eu mesmo me entendi. E eu falei o que eu tinha escutado. Eu falei assim, não quero mais. E perguntaram por quê. Eu falei assim, será que eu vou ser tão feliz com essa pessoa sabendo que eu fiz alguma coisa para ela ficar comigo? Eu acho que as pessoas têm que ficar com nós por força de vontade, de querer ficar com nós, não porque nós fez alguma coisa. E ali, isso daí foi me remoendo por dentro. E eu me perguntando, por que eu não fiz? Talvez se agora eu estaria com ele se eu tivesse feito. E eu fiquei me culpando por isso. Mas depois eu vi que não compensava. Seria perca de tempo fazer aquilo. Mas sempre com a mente no que Deus prometeu para mim. E não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias vezes. Chegou um certo tempo de o culto ser só para mim. Em vários tipos de igreja. As irmãs da igreja que me conheciam falavam, poxa, será que não vai vir nenhuma palavra para nós porque só vai para você? E depois eu fui vendo que eu só procurava um terreiro quando eu via que as situações eu não saberia aguentar. Eu só procurava um terreiro para arrumar um subterfúgio de eu falar assim, se eu desistir, foi porque não iria dar certo. Eu só procurava um terreiro para eu esconder o que eu estava sentindo naquele momento ou o que eu estava passando com aquela pessoa naquele momento. E eu, na minha mente, pensava, quando eu frequento um terreiro, tudo dá certo. Mas quando eu vou para a igreja, tudo dá errado. Ele fica com outra mulher, ele não liga para mim, ele me humilha, ele me xinga. Mas é igual todo mundo diz, a batalha é sua, não tenta correr dela. A cruz é sua. Se Deus deu, é porque Ele sabe que você tem a força de aguentar ela. Foi 3 anos passando por isso e não sabendo onde se encontrar, não sabendo me posicionar, não sabendo ser uma mulher sábia para sua própria casa. E na onde que eu frequentava o terreiro, eu não via muita graça. Eu já não achava tanta graça assim. A minha vontade era de sair correndo dali, ir para uma igreja, louvar, gritar, cantar, até me estourar parecendo um passarinho. Essa era a minha vontade. E chegou um certo tempo que eu fiquei com raiva. Eu falava assim, eu não vou para a igreja. Que palhaçada. Pra que eu vou para a igreja? Aquelas irmãs botam uma saia querendo ser melhor do que a outra. Compram um salto, um mais caro do que o outro. Elas ficam disputando roupa e salto. Mas não é elas que falam que vai para a igreja para adorar o Senhor? E repara em roupa e salto. Coloquei isso na minha mente. Como o inimigo ele é sujo. E isso eu fui levando na minha mente por muitos e muitos tempos.
E foi na onde que eu fui me aguentando dentro de um terreiro, porque eu levava isso na minha mente. E no terreiro eu falava: aqui ninguém me humilha, aqui ninguém fica me mandando abrir Bíblia, aqui não precisa de salto nem roupa pra ficar disputando quem é melhor, quem não é. Eu vou ficar aqui mesmo. Mas Deus, Ele sabe o que faz. Se hoje eu passo por tudo isso, é porque lá na frente eu vou ter uma vitória tão grande, mas tão grande, que muitos vão se perguntar: nós não passa uma coisa na nossa vida sem ser aprovado por Deus. Tudo tem seu tempo e sua hora. Quando Deus me prometeu, Ele falou que tudo teria o meu tempo e tudo teria a minha hora. Não seria na minha hora, não seria no meu tempo ou quando eu quisesse. Seria no tempo dele. Mas eu não queria no tempo dele, eu queria no meu tempo. Mesmo sabendo que Deus prometeu para mim, mas eu queria no meu tempo. E as únicas coisas que Ele só pedia para mim era falava: filha, ora. Filha, dobra seus joelhos. Filha, clama. Filha, não desista. Continua, persista. Ninguém falou para você que seria fácil. Mas também eu me perguntava, mas também ninguém falou que seria difícil. Mas eu aprendi muito na vida que tudo que é difícil nós dá valor. Se fosse tão fácil, eu não daria valor. Ou Ele não daria valor em mim. A batalha é grande, mas a vitória é maior. Então eu falo pra você: se tá difícil hoje, amanhã vai estar melhor. E se no amanhã não tiver melhor, continua. Segura a sua cruz. Segura. Não deixe sua cruz na metade do caminho e dê as costas, porque depois você pode se arrepender. Hoje eu entendo que Deus tem que mudar muito eu por dentro. Deus tem que quebrar o vaso e reconstruir ele de novo. Deus tem que mudar muito eu, o meu jeito, o meu modo, o meu jeito de falar. Deus tem que me dar muita paciência, que é uma coisa que falta em mim. Mas com a glória de Deus tá mudando. Tô vendo o resultado. E não é só eu, Ele também. Porque não adianta nada dois estressados. Não adianta nada dois revoltados. Não adianta nada estar em um relacionamento que você tem raiva, ódio, angústia, rancor, mágoas. Não saber perdoar. Se é para viver assim, você não vive. Sua vida não flui. Você não vai para frente. Pode passar anos, meses, dias, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não promete as coisas em vão. Não é igual ser humano. Deus, Ele sabe tudo o que Ele tem que fazer. Não queira saber mais do que Deus. Hoje nós não entendemos por que nós está passando por isso, mas Deus sabe por que nós está passando. Talvez é para lá na frente nós ter uma maturidade, saber lidar com as coisas, ou saber lidar com tudo que nós passa e poder passar para o próximo o que nós passou. Então, se tá difícil, dobre seu joelho, ore, clame ao Senhor, porque Ele é o único que pode te escutar. Ele é o único que sabe o que você está passando. Às vezes é difícil, às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de desistir. Não vou falar que não dá, porque dá, em mim dá vontade. Mas sabe quando Deus toca no seu coração e fala assim: você não vai desistir? Você não vai largar?
Porque eu dei a sua escolha e você escolheu ficar. Então você fique, filha. Fique. Fique, porque a sua vitória vai ser tão grande, mas tão grande, que nem você vai saber explicar. Tem vezes que eu tô no zero de passar situações. Eu tô no zero. Falo, larguei de mão. Não quero mais. A família dele nem gosta de mim. A família dele mete o pau em mim. Então não quero mais. Pra que eu vou ficar com uma pessoa que a família também não gosta de mim? Tá ficando com outra pessoa. Tá namorando com outra pessoa. Então ele não gosta de mim. Ele não quer eu. Mas sabendo que Deus não fez propósito com ele. Deus fez propósito comigo. Foi comigo que sou filha dele. Ele fez propósito comigo. E ele falou que iria me dar. Sabe quando você fala assim, eu vou levar aquela pessoa para a igreja para ver como que ela vai se comportar, o que Deus vai falar para ela, na intenção de Deus falar assim, ó, essa mulher que tá do seu lado é a mulher certa. Chegou uma época na minha vida que eu tava assim, que eu queria porque queria levar para a igreja, porque eu queria levar para a igreja, e ele falando assim, eu não vou. Chegou um tempo que foi minha briga com ele por isso. E quando ele decidiu ir para a igreja, no outro dia eu entrei para a Ubanda. Para você ver como que é. Então, não desista. Continua ali. Mesmo a pessoa te humilhando, mesmo a pessoa te colocando para baixo, eu sei que é difícil. Às vezes dá vontade de xingar, de gritar, mas pega todas essas vontades e ore a Deus. Pede para Deus confortar o coração de vocês. Pede para Deus ter calma, te dar mais calma, te dar mais sabedoria, que você seja mais mulher ou homem, porque eu não tô falando só pra mulher, eu tô falando também pra homem, porque também tem mulher que só pela glória de Deus, vamos dizer assim. Então tudo que nós passa na nossa vida é pra melhorar. Talvez se Deus me desse naquela época a minha cruz, eu não saberia dar valor hoje. Talvez se Deus me desse a minha cruz na época que eu queria, eu não saberia como lidar com ela. Eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Eu não teria a fé que eu tenho hoje. E eu tô deixando na mão de Deus, porque Ele sabe o que Ele vai fazer e o que Ele não for fazer. E se for para quebrar o vaso, se for para deixar todo quebrado, Ele vai quebrar, vai deixar todo quebrado, vai deixar no fundo do poço, para aprender a ser mais humilde, ser mais família, ser mais companheiro. Eu tô aqui, só orando, clamando, fazendo jejum. Tô aqui. Você não vai ver os resultados. Quando você compra um creme de cabelo e você vê o resultado no outro dia. Não é assim. Deus não faz desse jeito. Aí você vai falar assim, eu vou orar 3 dias, 3 noites e Ele vai vir pra mim. Não. Não é assim. Deus não prometeu isso pra você. Então pode tirar isso da mente de você. É igual eu falo, a nossa mente é o nosso pior inimigo. Então, desde nós pensar coisas ruins, ou pedir coisas ruins para as pessoas, vamos pedir coisas boas. Às vezes não está acontecendo aquela situação, mas você bota tanto na sua mente que acontece. Então, já que sua mente é tão poderosa assim,
Vamos começar a pensar coisas boas? Vamos começar a pensar na nossa família de volta, na união de volta. Agradecer a Deus mesmo pelos dias que você viu que não tinha mais solução, mas você está agradecendo a Deus. Você não está agradecendo a Deus só pelo aquele dia, mas sim por ter saúde, sim por ser uma mulher determinada, por ser uma mãe de família, um pai de família. Sempre temos que agradecer a Deus por ter um prato de comida, porque muitos não têm. Só Deus pode te escutar. Só Deus sabe o que você passa. Ah, mas fulano falou para fulano de tal, para Betano, que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Deixe de falar. O que importa é você e Deus saber o que você fez, o que você não fez. E se você não fez, não tem nem por que você querer se explicar. E mesmo se você fez, não tem que se explicar. Deixa fazer fofoca. Porque é assim, quando você procura Deus, parece que o mundo está contra você. Faz fofoca de você, fala que te viu com outra pessoa, fala que te viu numa balada, fazendo coisas que não era pra fazer. Sabe por que falam isso? Porque o diabo tá ali, te cutucando. O diabo tá ali, querendo ver a desgraça. Mas não deixa. Quando vim falar fofoca pra você, ou quando vim falar que você fez, você fique quieta. Converse com Deus. Não tenta se explicar, não tenta xingar. Converse com Deus. Porque ninguém tem o direito de te criticar. Deus não deu esse direito para ninguém criticar um ao outro. O único que você deve satisfação e querer o perdão é de Deus. O ser humano, a gente lidar com o tempo, nas orações. O ser humano não é lidar com as orações, mesmo ele não querendo. Mas ore. Ore. Ah, mas ninguém na minha família é crente. Mas você é. E se você é, o que importa? Ah, meu marido não é crente, mas todo mundo vive falando mal dele. Mas você é crente, você é a voz dele. Não existe um crente sem fé. Ou você tem fé ou você não tem. Se você não tem, irmão, melhor passar a ter. Nada é impossível para Deus. Deus, Ele faz um trabalho tão grande na sua vida, Ele modifica tão grande você por dentro ou por fora também, que você fala assim: eu não sei como Deus mudou eu. Eu achava que eu não tinha mais solução, mas Deus me mudou tanto. Eu sou tão rico em glória, mas Deus mudou tanto a minha vida, a minha estrutura, que eu achei que eu nunca iria mudar. Nunca desacredite de você mesmo. Nunca deixa ninguém de fora ou de dentro vir querer te pôr para baixo, porque ninguém tem esse direito. Aí vai falar assim: ah, mas é fácil falar. Se você acha que sua situação tá difícil, é porque você não viu a minha. Se sua situação tá mais difícil que a minha, dobre mais seu joelho. Se dobrou um dia, ficou difícil, dobre 3 dias. Se 3 dias ficou pior ainda, dobre mais 4 dias. E assim vai. Vamos jejuando, vamos agradecendo, vamos rezando, orando. Vamos subir um monte. Vamos fazer o que tem para fazer. E não vem falar: eu não sei o que fazer. Porque você sabe o que você tem para fazer. Não precisa você saber orar. Só precisa você dobrar o seu joelho e agradecer. Que de resto, Deus toma conta.
Às vezes a gente acha que Deus não vai escutar nós, né? Porque é tanta gente no mundo que a gente acha que Deus não vai escutar nós. Mas, filho, Deus escuta. Deus escuta. Não precisa você ir para um culto com um cabelo mais belo. Não precisa você ir para o culto com uma maquiagem mais bela. Não precisa você ir para o culto com um vestido ou uma saia, um salto melhor ou mais caro. Você está indo para o culto para agradar a Deus. Você está indo no culto para escutar a palavra de Deus. Você está indo no culto para a presença de Deus. Você não está indo para o culto para passear. Você não está indo para o culto para ser melhor. Você não está indo para o culto para mostrar que você tem condições de ter aquela coisa melhor. Bem materiais não vai levar a gente a nada. Deus não quer isso. É muita gente indo pro culto, querendo se amostrar, e não tem nem a metade da fé daquele que não tem nada para oferecer. Se hoje você tem um chinelo pro culto, dá glória a Deus. Não é vergonha ir pro culto de chinelo. Pois eu vou. E se vir falar alguma coisa, eu vou falar, não tô vindo para agradar você, meu irmão. Desculpe, mas não tô aqui para agradar você. Se você tá indo pro culto, não tem condições de ter uma saia, porque é aquilo, né? Não sei quem inventou essa de falar assim, todo mundo que tem que ir pra igreja tem que ir de saia. Não, gente, não é assim. Você vai de saia se você tem as condições de você ir. Agora, se você não tem, você tem que ir com a roupa que você tem. Não faça o que todo mundo faz. Faça o que Deus manda você fazer. Eu sou a pessoa mais simples. Já vi gente me olhando estranho. Já vi gente me medindo, me olhando torto. Mas quando eu abro a boca, meus irmãos, então Deus sabe tudo que Ele faz. Não precisa você agradar o próximo para mostrar que você é rico de fé. Não precisa você agradar o próximo para mostrar que você está procurando a Deus. Agrade a Deus. Peça para Deus. Ore para Deus. Vai para a igreja para Deus. Não pelos outros.